Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, no nosso programa Luz na Penumbra. Estou aqui mais uma vez na companhia dele, Paulo Renato, escolhendo as páginas dos livros ali, soltas. Colocando no lugar. Ah, tô vendo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde na sua paz. Graças a Deus. E Maria de Fátima Miranda. Olha, esse garoto toca o rebu aqui, hein? Que Jesus nos conduza. Só Jesus na casa. Hoje nós temos uma visita especial de uma ouvinte muito querida, que é a Marta. Seja bem-vinda, Marta. Fala no microfone aí, Marta. Puxa, ajeita só para ela dar um oi aqui. Obrigada. Um bom dia a todos. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que aqui o programa ele vai ao ar à noite, é reprisado de manhã, então é bom dia, boa tarde, boa noite. Então a Marta vai ficar aqui nos acompanhando e o Weber na técnica nos auxiliando aí para que o programa possa ir da melhor maneira possível ao ar para todos vocês, adentrando seus lares. Nós estamos aqui no Livro dos Médiuns, né? Lembrando que estamos no capítulo que trata das manifestações físicas espontâneas, que é o capítulo 5. Estamos no item 90. E aí, deixa eu ver o parágrafo. Ó. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro, quarto parágrafo, quinto parágrafo, tá? Começa assim, nos capítulos referentes. Correto, Paulo Renato? Isso. Posso fazer uma observação? Sempre. Do outro programa? É porque quando ele fala que um bom médio escrevente, lembra que ele sugeriu que um bom médio escrevente poderia, de repente, esclarecer a situação. Lembrando que a gente estava falando dos fenômenos físicos que podem ocorrer em determinados locais, inclusive nos nossos lares, e Kardec recomenda que em situações como essa, o ideal é que se busque entender o que os espíritos ou o espírito que está provocando o fenômeno deseja. Isso. E dependendo do caso, dar o auxílio que for possível. Então ele recomenda que se busque. Na época, a mediunidade escrevente, a psicografia era mais utilizada, ele pede que se faça a evocação e através da psicografia entender o que o espírito desejava. Hoje em dia, provavelmente, o fenômeno da psicofonia é o mais utilizado, iríamos buscar. Lembrando que não é simplesmente sair fazendo uma evocação pura e simples do espírito, né? Kardec tinha toda uma equipe espiritual, né? Ele normalmente consultava os espíritos, São Luís, Erasto e outros que o assessoravam, e via a possibilidade da evocação. Uma coisa é certa, num centro espírita sério, os espíritos não se negam a dar os esclarecimentos necessários para que busque-se uma solução para esse tipo de fenômeno e até outros. É interessante que mesmo sem a evocação, né? Exatamente. Porque quando o auxílio é oportuno, os benfeitores espirituais, por moto próprio, por livre vontade, dão auxílio que se faça possível naquele ambiente, seja através, se for o caso ali existente, o médio vidente, eles mesmos falam diretamente, através da psicografia ou de outros recursos que eles lançam em mão. Até porque nem toda família é espírita ou ligada a pessoas espíritas. Então, o auxílio dos bons espíritos é para todos, inclusive para os ateus, desde que façam por merecer, né? E às vezes esse auxílio chega através de recursos que nós não esperávamos, que às vezes um amigo, um vizinho. Exatamente. Né, chega com um conselho oportuno e que muitas vezes nós desprezamos, porque estamos esperando que o auxílio venha direto de Deus.
esquecido de que, se necessário for, Deus se utiliza da boca do louco para nos auxiliar. E, de alguma forma, todos nós estamos sob as bênçãos de Deus, né? E, nesse sentido, aqueles que conseguem algum esforço real no bem estarão sempre em sintonia com os mensageiros de Deus e, através desse recurso, poderão, com a palavra, sempre dar um bom conselho. O problema nosso é justamente virar as costas a esses bons conselhos que chegam através daqueles que nós não esperávamos. Grosseiramente comparando, mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel quando recusou Jesus como Messias, que eles não desejavam que o Messias viesse naquela condição que eles não esperavam. Mas quando ele fala aqui de bom médium, nós temos lá no capítulo 20, da influência moral do médium, só uma observação nesse sentido. Quem é esse bom médium? Kardec coloca no item 9, ele diz o seguinte, né, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Aí os benfeitores responderam, perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito. Então ele vem aqui discorrendo a esse respeito. Eu só fiz questão de fazer essa ressalva e essa indicação para que nós não consideremos o bom médium tão somente pela faculdade, pela possibilidade de se comunicar com o mundo espiritual, porque isso é uma faculdade natural, né? De alguma forma, todos nós estamos sempre em contato com as esferas espirituais com as quais sintonizamos, mas a qualificação de bom médium realmente não é tão comum como nós gostaríamos. É o bom médium bom. Bom médium bom. É um excelente médium instrumentando bem. Mas enquanto você estava falando daquela colocação de que às vezes Deus se serve da boca de um louco para socorrer, olha, nós vivemos isso ao vivo e a cores. Estávamos preocupados com a Verônica internada na psiquiatria. Verônica muito vulnerável, muito, sabe? Foi um momento que eu peço a Deus que nunca mais ela esteja naquele quadro. E quem está, que Deus tenha misericórdia. E tinha uma paciente na psiquiatria também, a Zefinha. Gente, como eu lembro dessa moça. Num estado semelhante ao da Verônica, não era, Eduardo? Aí virou e falou assim, não se preocupe, fica tranquila, porque Deus opera sem deixar cicatrizes. Olha, era algo muito grave que estava acontecendo com a Verônica. Eu e Eduardo sem saber como agir, porque nós não tínhamos que ser responsáveis, éticos com a situação. E a Zefinha, do nada, naquele momento, eu já falei para ela, não se preocupe, confie, porque Deus opera sem deixar cicatrizes. Eu falei, Jesus, essa eu vou levar para a vida, entendeu? Porque estava no estado de psiquiatria perturbada também, mas foi a boca que Deus usou naquela hora para trazer conforto para nós dois. É importante que nós não temos uma prevenção negativa. Né? A palavra ponderada, equilibrada, pode surgir de diversas bocas. Exatamente. Mas, às vezes, a prevenção negativa nos faz rejeitar. Né? A gente pode, às vezes, considerar a pessoa não sabe o que fala, mas ela falou com sabedoria. Então, é importante considerar essa sabedoria. E eu fiquei aqui contando o parágrafo à toa, porque na verdade nós estamos no último parágrafo. Eu estou vendo no celular e não me deu o trabalho de virar aqui a página. Nós estamos no último parágrafo do item 90. E nós ficamos devendo uma explicação, né, falar um pouquinho sobre o exorcismo. Eu vou ler aqui o último parágrafo, que diz o seguinte: nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores este assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos, né? Porque não basta sair rezando para achar que vai afastar os maus espíritos, né? Ele vai explicar isso mais à frente com calma, mas ele falou aqui no parágrafo anterior que as fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir, nenhuma importância lhes ligam. Por quê? Tem aquela passagem bíblica, Paulo Renato, que os apóstolos foram expulsar lá um chamado demônio, né? E tentaram expulsar em nome de Paulo e em nome de Jesus. Dizem que era o filho de comerciante judeu. E o espírito que estava lá tomando a pessoa, ele achou até graça e ainda agrediu eles e disse o seguinte: olha, Paulo eu conheço, Jesus também, agora e vocês quem são? Por quê?
a gente tem que ter a consciência, né, que aí a gente entra no capítulo que o Paulo Renato tinha citado, no Livro dos Médiuns, da influência moral do médium. Então, se nós não temos ascendência moral sobre os espíritos que estão ali provocando o fenômeno, é muito bom que a gente vá com muito respeito. Porque mesmo quem tem ascendência moral, age com respeito. Então, quando você vai num tom desafiador, efetivamente, né, e não tem moral para isso, muitas vezes, já vi diversos relatos de casos de exorcismo que não acabaram muito bem, justamente pela pessoa que estava conduzindo o exorcismo não ter a ascendência moral para tal, e aí a coisa às vezes fica bem difícil. É interessante considerar, sem criar imagens negativas, é importante considerar que esse trato com o mundo espiritual nessa situação de ofensa, de desrespeito, muitas vezes, ela pode realmente trazer grandes problemas para quem se colocou nessa posição de uma autoridade moral desrespeitosa, e a autoridade moral essa que não possui, porque muitas vezes aquele espírito a quem magoamos, a quem ferimos, a quem ofendemos com as nossas palavras, eles podem, e normalmente assim acontece, nos acompanhar até o lar, né? Então nós estaremos atraindo companhias que deveríamos evitar. Eu não estou querendo com isso dizer que nós não devamos prestar ajuda uns aos outros, mas é importante que nós pensemos nisso, né? Que nós pensemos no respeito que nós nos devemos uns aos outros, porque as reuniões chamadas de desobsessão, que são na verdade exercícios de fraternidade, exercício de compreensão mútua, nessas reuniões nós nos tratamos, a nós encarnados e aos espíritos, nós nos tratamos com algum respeito. Porque em situações dessas estranhas, diferentes, em que às vezes vamos atender num lar, né, num ambiente qualquer, ou mesmo no meio da rua, por que nesses ambientes fora daquele ambiente da casa espírita nós vamos tratar as entidades espirituais, que são as almas daqueles que viveram na Terra, como diz Kardec, nós amanhã depois estaremos na mesma condição de desencarnados, mas por que nós vamos tratá-las com desrespeito? Né? Então é importante considerar isso, porque os benfeitores podem permitir que elas nos acompanhem. Há quem diga, né, que mas Jesus expulsava os demônios. E aí, mais uma vez, as pessoas se precipitam nas interpretações. Jesus já era acusado naquele momento de servir os demônios. Então ele tinha uma linguagem enérgica com aqueles espíritos, sim, até porque se não tivesse, ele seria associado aos próprios chamados na época demônios. Então não é que Jesus não poderia falar de uma outra maneira, poderia, mas para evitar que isso ficasse mais acentuado na interpretação dos fariseus e dos publicanos, ele evitava, e ele era muito objetivo quando entrava em contato com esses espíritos perturbadores. Ele usava de uma linguagem enérgica e os afastava, quando era possível, que ele não fez isso com todos, daqueles que estavam sendo obsidiados, daqueles que estavam sendo perseguidos. É interessante também observar que Jesus usou a linguagem articulada, falada, mas não precisaria. As próprias obras da André Luiz mostram isso. A presença de um espírito superior num ambiente perturbado, a simples presença dele afasta aqueles espíritos que estão causando alguma perturbação. E quando falamos de espíritos causando perturbação, nós não estamos falando daquelas grandes inteligências voltadas para o mal, porque essas realmente desafiam o bem pelo seu nível de intelectualidade, mas estamos falando daqueles que se comprazem no mal, mas no que diz respeito à inteligência, ela é escassa, né? Não tem aquele poder daqueles grandes, daquelas grandes lideranças, digamos assim, das esferas espirituais inferiores, esfera de sombra, aqueles abismos, etc. Então é só para relembrar o que o próprio Kardec coloca no livro dos Espíritos. A presença de um espírito superior
A simples presença afasta espíritos dessa natureza. E ainda sobre o exorcismo, né, a gente recorre lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, logo no primeiro item, Kardec traz uma citação que está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. E quando é contada a seguinte história: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois, em verdade, vos digo que se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, os discípulos ficaram um pouquinho constrangidos, né? Porque não conseguiram, né, tirar aquele espírito que perseguia aquele rapaz. E Jesus chegou, deu a ordem, e o espírito se afastou. E aí Jesus, né, quando questionado por eles, porque eles não conseguiram, já que eram discípulos do Cristo, Jesus diz que eles não tinham a fé ainda, né, consolidada dentro deles, e a incredulidade, a dúvida, permanecia. Então, realmente, para auxiliar, a gente precisa, antes de tudo, ter autoridade moral. E aí, se você não o tem, e tem consciência de que não o tem, você tem que humildemente, se alguém te chamou para socorrer alguém, essa pessoa precisa de socorro. Eu não posso usar a justificativa que eu não tenho autoridade moral e não ia ajudar. Então eu vou pedir a Jesus, né, que me abençoe, pedir aos bons espíritos que me acompanhem e agir com muita humildade, entendendo que ali eu sou apenas um instrumento para levar um socorro, né, para aqueles irmãos que estão passando por uma situação difícil, mas ciente de que eu mesmo, de mim, pouco tenho a oferecer. É o que os espíritos falam: criaturas humanas, entre criaturas humanas, não fales de amor como se já residisses no plano dos anjos. O problema nosso, às vezes, é esse. A gente, como diz, acho que a própria Joana de Ângeles, espírito, muitas vezes nós nos adornamos com a beleza das palavras e acreditamos possuir-lhes as virtudes. Então, muitas vezes, nós criamos uma ilusão sobre os nossos valores, sobre as nossas conquistas, e acreditamos possuir o valor, possuir a qualidade daquilo que professamos, daquilo que divulgamos. Então, falamos muito de amor, de tolerância, de paciência, mas estamos, às vezes, fora da experiência que nos atesta, que pode nos atestar esse valor. Quando, dentro do campo de experiência que devemos dar testemunho daquilo que falamos, nós nos encontramos às vezes decepcionados conosco mesmos e vimos que nós somos iguais a tantas outras pessoas que não conhecem, que nós conhecemos e que fazem o que nós acabamos de fazer, né? Nós sempre lembramos um caso muito característico de um expositor espírita muito conhecido, já desencarnado, que ele falava sobre paciência, e durante a palestra toda esse foi o tema. E depois foi pegar o seu carro quando terminou a palestra e o carro não conseguia, a chave não conseguia abrir o carro, né? Então ele mesmo, eu estou falando porque ele mesmo contou isso depois em outra palestra. E ele já estava lá se impacientando porque não conseguia abrir o carro, uma vez que era o carro que ele sempre abria. Aí por fim conseguiu abrir. Ele, quando estava no auge lá da irritação, ele falou: não, calma, fulano, você saiu de uma palestra, que ele lembrou que tinha saído da palestra. E abriu o carro. Ele disse que, não sei se foi na mesma semana, participou de uma reunião mediúnica, que era comum a ele, e ninguém sabia do fato, que ele não contou para ninguém, né? Mas a primeira comunicação que deu foi de um espírito, falou assim: quase que eu te peguei. O espírito falou, se dirigiu diretamente a ele.
Falou, quase que eu te peguei. Quer dizer, ele falou sobre paciência. Os benfeitores permitiram que aquele espírito assistisse à palestra e que fosse atrás dele. Então, de alguma forma, criou algum embaraço lá para ele não conseguir abrir o carro, a porta do carro. E se impacientou como todos nós, a maioria de nós se impacienta mesmo. Mas aí, graças a Deus, ele teve o equilíbrio para pensar depois. Não, eu saí de uma palestra, falei sobre paciência. Então, às vezes, nós somos pegos nesses, digamos, flagrantes, que nós acabamos nos entristecendo conosco mesmo, né? Mas realmente não é motivo de se entristecer, porque foi a oportunidade que os benfeitores criaram para nós, para que a gente se conhecesse, para que a gente não seguisse numa ilusão, né? Então, quem deseja se melhorar, adquirir essas virtudes aí sugeridas por Jesus, citadas em Mateus, realmente tem que aproveitar esses momentos para fazer esse exercício de autocompreensão, de auto-perdão, de auto-paciência, para que sirva melhor. Ainda tem o detalhe que Jesus diz que para determinada classe de espíritos, e aí é uma outra situação, é necessário jejum e oração, né? E não adianta ficar sem comer, porque não é desse jejum que está falando não, né, Paulo Renato? Não. É interessante justamente isso, que nós estamos com a boa vontade. O recurso para auxiliar não vem de nós. Paulo de Tarso deixava isso bem claro, né? Quando ele falava, tinha aquela disputa entre Apolo, os seguidores de Apolo, de Paulo, ficavam querendo saber quem era maior. Aí Paulo resolveu a questão falando o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Maior é quem dá o crescimento. Então é importante a pessoa se conhecer. Excelente saída de Paulo, né? Muito sábio. É importante a pessoa se conhecer. Eu estou com boa vontade, né? Não vou falar de amor como se eu residisse no plano dos anjos, porque o Espírito vai falar para mim, mas eu acabei de vir da sua casa, te acompanhei até aqui, não foi isso que tu fez. Então é reconhecer que tem erros, mas está tentando acertar e sugerir ao Espírito, no caso aí em análise, sugerir ao Espírito o mesmo exercício que a gente faz. Eu também estou nesse caminho, estou procurando aprender, tenho os meus erros, mas eu acredito que seja o melhor caminho para todos nós, para a nossa paz, porque não existe outro caminho para a nossa própria paz sem esse esforço de automelhoria. E dito isto, acabou-se o tempo. Maria de Fátima Miranda retornou ao posto. Que Jesus nos conduza. Que Deus nos conduza, nos abençoe. Paulo Renato. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Marta, gratidão pela tua presença aqui junto a nós. Agradeço. Então, que os nossos ouvintes, né, possam refletir. O estudo é de O Livro dos Médiuns, mas, sobretudo, todos nós precisamos parar e pensar quem nós estamos buscando ser, né? Querer nos tornarmos pessoas melhores deve ser uma meta de cada um todos os dias. Eu gostaria muito de um dia ter autoridade moral. Vai ter, né? Com certeza. Mas para isso... É lei de progresso. Mas para isso teremos que nos esforçar. Né? Não se conquista isso a preço de banana. Emmanuel comenta isso. Né? Tem uma página da Joana de Anjos que é Ser e Parecer, o título da página. Ela fala assim: faze a tua indagação à vida. Quem és hoje e o que pretendes alcançar. É para a gente refletir, né? Como é que é o título da página? Ser e Parecer. Acho que é do livro... Coloquem no Google aí. Ser e Parecer, Joana de Anjos. Né? Acho que é uma boa reflexão. Muita paz e até o próximo programa, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos,
meus irmãos, é muito bom estar com vocês. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Meus irmãos, vamos aproveitar um minutinho para fazer com que vocês contribuam com a Rádio Rio de Janeiro, participando do Clube da Fraternidade. Basta vocês ligarem e pelo número 3386-1422, ok? E fazerem parte. Você, seu primo, puxa outras pessoas para nós conseguirmos contribuir e atingir. Já estamos com 39 mil pessoas inscritas, tá? Falta muito pouco, são 800 pessoas. Astênio, onde estamos? Meu amigo, nós estamos na Revista Espírita de julho de 1858 e hoje nós vamos entrar num teminha novo, que é uma descoberta fotográfica. Né? A gente verifica que Kardec deu esse título de uma nova descoberta fotográfica porque ele tomou conhecimento de uns fatos publicados, publicado em diversos jornais, e que ele considerou que ali estaria uma nova descoberta fotográfica. Então ele diz, nessa revista de julho de 1858, que vários jornais relataram o seguinte fato. Então aqui ele está transcrevendo o que foi publicado em alguns jornais. Sim. Né? Então o que foi publicado foi o seguinte: o senhor Badet, morto no dia 12 de novembro, portanto no dia 12 de novembro de 1857, após uma enfermidade de 3 meses, costumava, toda vez que lhe permitiam as forças, postar-se a uma janela do primeiro andar, com a cabeça constantemente voltada para o lado da rua, a fim de se distrair, vendo os transeuntes que passavam. A gente, verificando no contexto geral aqui, dá a impressão de que, parece que acaba ficando confirmado mais à frente, era uma janela de vidro. É o que tudo indica. Ele, quando ele estava com alguma força para ficar em pé, ele estava enfermo, né? Ele ficava na janela, mas a janela fechada. Então ele ficava olhando do vidro, olhando a rua. Sim. Tá? Só para a gente entender por que vai acontecer essa nova descoberta fotográfica né, com um homem que ficava na janela olhando para a rua, né? Então foi assim, há alguns dias, isso continuando o jornal, há alguns dias a senhora Peltré, cuja casa fica defronte da residência da viúva Badet, então já está falando da viúva Badet, porque aí o seu Badet já tinha morrido, né? Então, há alguns dias, a senhora Peltré, cuja casa fica defronte da residência da viúva Badet, percebeu na vidraça dessa janela o próprio senhor Badet. Está percebendo? Quer dizer, a vizinha dele, da casa de frente, ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido e ela via pelo vidro. Via no vidro, né, a imagem do senhor Badet. Sim. Tá? Então, assim, percebeu na vidraça dessa janela o próprio senhor Badet, com o seu boné de algodão, seu rosto emagrecido, etc. Enfim, tal qual o tinha visto durante sua doença. Grande foi sua emoção, para dizer o mínimo. Não apenas chamou os vizinhos, cujo testemunho podia ser suspeito, mas também homens sérios, que perceberam bem distintamente a imagem do senhor Badet na vidraça da janela em que tinha o costume de ficar. Então, pessoas... Astênio, ela não só via, como houve testemunhas que também viram. Chamou os vizinhos, mas como os próprios vizinhos poderiam ser suspeitos, quando fala em homens sérios, normalmente são homens conhecidos pela seriedade, né, pelo conhecimento, esse tipo de coisa. Então, assim, tal imagem foi mostrada também à família do defunto, que imediatamente fez desaparecer o vidro. Né? Então, a família do senhor Badet, quando verificou que de fato a imagem dele estava na janela, simplesmente tirou o vidro da janela, certamente para ninguém ficar olhando mais para lá, né? Tá certo? O Kardec, no comentário dele, a gente vai ver mais à frente, ele fala, pode ser que a família
tenha achado que aquilo era obra do diabo, né? Então resolveu tirar. Havia a Igreja Católica ainda, né? Era muito atuante. Sim. E provavelmente realmente era isso, né? Que era coisa do demônio. E aí, já que não tinha como tirar a imagem, tirou a janela, né? Que tirou o vidro da janela. Bom, ficou todavia bem constatado que a vidraça tinha tomado a impressão do rosto do doente, que nela estava como que daguerreotipado. E é interessante a gente lembrar, né, que não apenas o rosto, o boné dele também estava, né? Sim, impressionante. Porque se a gente falar apenas do perispírito estando fazendo aquela imagem, né? Sim. Sendo gravada ali, a gente tem que perguntar pelo boné também, porque né, boné não tem perispírito, né? É verdade. Então, sim, ficou todavia bem constatado que a vidraça tinha tomado a impressão do rosto do doente, que nela estava como que daguerreotipado. E aí a editora fez uma nota de rodapé, em razão dessa palavra daguerreotipado, dizendo o seguinte: imagem fotográfica obtida de alguém, de algo ou de si mesmo, com o emprego do daguerreótipo, antigo aparelho fotográfico inventado por Louis-Jacques Daguerre, físico e pintor francês, que fixava as imagens obtidas na câmara escura numa folha de prata sobre uma placa de cobre. A gente, que é um pouquinho mais antigo na vida, a gente já viu que a fotografia exatamente antigamente era assim, né? E o flash era uma... não é bom nem falar detalhe, não. O flash era de pólvora. Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho, né? Ficou, todavia, bem constatado que a vidraça tinha tomado a impressão do rosto do doente, que nela estava como que daguerreotipado, fenômeno que poderíamos explicar se, do lado oposto à janela, houvesse outra janela, né, por onde os raios solares pudessem ter chegado ao Sr. Badi. Então, para ser o mesmo processo do daguerreótipo, então teria que ter outra janela dentro do mesmo quarto, né, penetrando luz solar entre uma e outra, né? Então, houvesse outra por onde os raios solares pudessem ter chegado ao Sr. Badi. Mas não havia nada. O quarto tinha uma única janela. Tal é a verdade nua e crua sobre esse fato impressionante, cuja explicação deve ser deixada aos sábios. Então, essa matéria especificamente foi publicada no jornal Union Bourguignonne, né, de Dijon, né, que era a cidade onde o Sr. Badi morou. Então, esse jornal conclui dizendo: tal é a verdade nua e crua sobre esse fato impressionante, cuja explicação deve ser deixada aos sábios. Aí Kardec comenta o seguinte: confessamos que a leitura desse artigo, Kardec lia tudo, né? Então, e é impressionante porque ele era extremamente cauteloso, científico, não acreditava em nada, e aí fazia uma anamnese daquela situação, né, e colocava para o público analisar. E é interessante, né, que eu disse, até os jornais ele lia, né? Eu não consigo ler. Exatamente, a gente não lê, né? Não dá tempo para ler. Não dá tempo. Né? Então, assim, confessamos que a leitura desse artigo, nosso primeiro impulso foi o de classificá-lo como vulgar, quer dizer, como corriqueiro, né, como desinteressante, tá? Então, confessamos que a leitura desse artigo, nosso primeiro impulso foi o de classificá-lo como vulgar, como se faz com as notícias apócrifas, né? Então, notícias sem autoria, né? A ele não ligando a menor importância. Poucos dias depois, o senhor Jobard de Bruxelas assim nos escrevia. Então, Jobard, ele era assim, muito respeitado pelo Allan Kardec, ele chegou a ser membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós vemos, depois que o senhor Jobard desencarnou, nós vemos várias comunicações dele na própria Revista Espírita, no livro Céu e Inferno, então, entre os Espíritos Felizes, tem uma comunicação do senhor Jobard, né? Então era uma pessoa de primeira linha, né? Então, assim, poucos dias depois, o senhor Jobard de Bruxelas assim nos escrevia: a leitura do fato que se segue, então estava se referindo ao mesmo fato, né? Sim. Daquele que acabamos de citar, passado em meu país,
com um de meus parentes. Então lá o senhor Badê era parente do senhor Jobá. Sim. Okay? Dei de ombros ao ver o jornal que o relata remeter aos sábios a sua explicação. E essa valorosa família, que é a família do senhor Badê, né, e essa valorosa família retirar a vidraça através da qual Badê olhava os transeuntes. Então a gente vê que a confirmação de que a janela estava fechada, porque diz que através da qual. Então ele não abria a janela para ficar na janela olhando a rua, né? Então, e essa valorosa família retirar a vidraça através da qual Badê olhava os transeuntes. Evocai-o para saber o que ele pensa disso. Então já o Jobá estava sugerindo a Kardec que ele evocasse o próprio Badê, né, para ver o que próprio senhor que ficava na janela. Isso é. E ele tinha esse Badê tinha desencarnado em novembro, né, de 1857. Nós estamos aqui na revista de julho de 1858, muito provavelmente ele tenha sido evocado em junho de 1858. Quase um ano, né? Quase um ano. Meio ano, né? Meio ano. Ele desencarnou em novembro, né? Novembro. Então, foi assim, essa confirmação do fato da parte de um homem do caráter do senhor Jobá. Então, até então, Kardec pensava que era um fato corriqueiro, sem autoria, que podia não ser verdade, esse tipo de coisa, né? Mas o senhor Jobá diz, era da minha família, né? Então ele fala assim, em confirmação do fato da parte de um homem do caráter do senhor Jobá, cujos méritos e honorabilidade todos conhecem, além da circunstância particular de ser o herói, um de seus parentes. Então o herói aqui está se referindo ao Badê, herói de sentido de personagem, né? Sim. Um de seus parentes, não nos poderiam deixar dúvida quanto à sua veracidade. Conseguintemente, evocamos o senhor Badê na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no dia 15 de junho de 1858, terça-feira. Então a gente vê que o Kardec ele não poupava forças, né, ou não perdia a oportunidade de evocar determinados espíritos. Sim. Mas não tem nenhuma notícia que Kardec tenha evocado um parente dele, que tenha evocado o pai dele, a mãe dele. Né? Então, por curiosidade, ele não evocava nunca. Né? Então, exatamente. Só a serviço da doutrina por respeito, né? Isso, né? Então, era diz assim, em homenagem a função dele é que ele evocava, mas para interesse particular não evocava, né? Bom, então, conseguintemente, evocamos o senhor Badê na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia 15 de junho de 1858, terça-feira. Eis as explicações que se seguiram. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Badê, morto em Dijon a 11 de novembro último, que se comunique conosco. E aí, automaticamente, o senhor Badê disse, estou aqui. Então, a gente já sabe, né? Nós já conversamos sobre isso em vários outros programas, é que quando nós pensamos em evocar alguém, nós já estamos evocando. Atraindo, né? Como um imã. Isso, é. É o pensamento. Então, por que na hora que faz a evocação na sessão, na reunião, automaticamente o espírito, em regra, diz, estou aqui? Porque ele na verdade, ele já tinha sido evocado antes. Né? Quando pensou-se em evocá-lo, já estava evocando. Exatamente. Então, como ele sabia que ele seria evocado, já estava lá. Né? Então, estou aqui. O fato que vos concerne, aí vem a outra pergunta, o fato que vos concerne e que acabamos de relembrar é verdadeiro? Então, eles comentaram lá o fato da sombra, da né? imagem dele, né? na janela. Então, o fato que vos concerne e que acabamos de relembrar é verdadeiro? Ele responde, sim, é verdadeiro. Poderíeis dar-nos a sua explicação? Ele disse, existem agentes físicos que, por ora desconhecidos, que mais tarde se tornarão comuns. Trata-se de um fenômeno bastante simples, semelhante a uma fotografia, combinada com forças que ainda não descobristes. Então, quando Kardec dá o título de uma nova descoberta fotográfica, a gente vê que ele tira a ideia da própria comunicação, né, em que fala semelhante a uma fotografia, combinada com forças que ainda não descobristes. Aí Kardec pergunta, por vossas explicações, poderíeis apressar o momento dessa descoberta?
Então, como eu disse assim, semelhante a uma fotografia combinada com forças que ainda não descobristes, Kardec perguntou se ele já podia revelar, né, essas forças, né? Sim. Antecipar. Então, por vossas explicações, poderias apressar o momento dessa descoberta? Ele diz, bem que gostaria, mas isso é tarefa de outros espíritos e do trabalho humano. Então, como se ele dissesse assim, eu não sou especializado nisso, por isso não era tarefa dele, então ele não saberia explicar, né, à luz desses agentes físicos, né? Exato. E, por outro lado, ele não poderia poupar a pesquisa, o trabalho humano. Então, não poderia adiantar. Não poderia, não senão ele estaria poupando a pesquisa. O trabalho humano consistiria exatamente em... observou-se um fato novo, pelo menos novo ali para aquela cidade, porque o mesmo fenômeno poderia ter ocorrido em qualquer outro país, né, várias vezes, esse tipo de coisa. Mas se era novo, então competiria aos estudiosos pesquisar, né, qual a causa, né? Ele deixou para os outros continuarem o trabalho. Isso, deixou para os outros. Isso é que é o progresso, né? Progresso. Então, a gente observa claramente, quando ele fala que é tarefa de outros espíritos, por que não seria tarefa dele? Porque ele não saberia explicar aquilo. Verdade. Né? E por outro lado, ele fala que também não poderia poupar o esforço humano, as pesquisas humanas, esse tipo de coisa. Bom, poderias reproduzir, Kardec pergunta a ele, poderias reproduzir pela segunda vez o mesmo fenômeno? Quer dizer, ele poderia voltar lá para a janela, né, e produzir o mesmo fenômeno? Entendeu a pergunta? Aí ele fala assim, não fui eu quem o produziu, quer dizer, ele não teve intenção nenhuma de produzir, né? Não fui eu quem o produziu, foram as condições físicas das quais sou independente. Totalmente independente da vontade dele, ele não tinha a mínima ideia de que aquilo ia acontecer e acabou acontecendo. É como, Astênio, é como a mumificação, né? Um indivíduo morre, é colocado na tumba, num buraco, e ali tem condições, ali tem substâncias que preservam o corpo. Quando você abre, o corpo está igualzinho quando ele era vivo. Uhum. Então, é o que ele está dizendo, as condições eram propícias a ele ser mantido, mas ele não teve nada a ver com isso. E não adianta você tentar repetir, porque as condições já são outras. Exatamente. Exatamente. Então, não fui eu quem o produziu, foram as condições físicas das quais sou independente. Aí Kardec indaga, pela vontade de quem e com que finalidade se deu esse fato? Kardec até então estava entendendo que se não foi pela vontade dele, seria pela vontade de outro, né? Exato. Então, pela vontade de quem e com que finalidade se deu esse fato? Ele respondeu o seguinte, produziu-se quando eu era vivo e independente da minha vontade. Um estado particular da atmosfera o revelou depois. Então, ele está deixando claro que não foi pela vontade de ninguém, nem dele, nem de ninguém. Né? Foi um fenômeno natural, como você acabou de comentar. Né? Então, produziu-se quando eu era vivo e independente da minha vontade. Um estado particular da atmosfera revelou depois. Então, a imagem já estava ali. E por que a imagem fica ali? Deveria ser objeto de pesquisa, de estudo, e um estado particular da natureza, né, de calor, umidade, né, eletricidade, esse tipo de coisa, revelou a imagem que já estava ali, né, porque não foi o estado particular que gerou a imagem já estava. Perfeito. O estado particular revelou a imagem. Né? Bom, aí Kardec diz o seguinte, tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas desse fenômeno e sendo emitidas várias opiniões sem que ao espírito fossem dirigidas outras perguntas, então ao Badê, né? Disse este espontaneamente, e não levais em consideração a eletricidade e a galvanoplastia que agem também sobre o perispírito. Então, ele está dando uma dica, né, que eles levassem em consideração a eletricidade e a galvanoplastia, que agem também sobre o perispírito e que poderiam ser a causa daquela gravação da imagem na vidraça. Né? Então, o perispírito teria alguma coisa a ver com aquilo. Bom, foi-me dito, continua Kardec perguntando, né? Foi-me dito ultimamente que os espíritos não têm olhos.
Então disseram para Kardec que os espíritos não tinham olhos. Então a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui porque é bastante oportuno, né? Então foi-me dito ultimamente que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? Aí ele esclareceu, embora tivesse poucos meses desencarnado, esclareceu corretamente. Ele fala assim, o perispírito não é o espírito. Entendeu? Então, que não tem olhos é o espírito, não é o perispírito, né? Exatamente. Então, assim, o perispírito não é o espírito. A aparência ou perispírito tem olhos, mas o espírito não os possui. Já vos disse bem, falando do perispírito, que eu estava vivo. Né? Então, ele estava vivo, e o perispírito, obviamente, com a mesma imagem do corpo físico, né, ficou ali gravado. Né? Algum comentário? Não. Está sendo muito claro. Né? Então acho que dá até para a gente terminar, embora o nosso tempo esteja terminando, só falta uma observação do Kardec. Sim. Então, com essa observação, a gente encerra o programa de hoje e a gente já pega um tema novo no próximo programa. Tá bom, okay? Vamos lá. Então Kardec faz a seguinte observação. Enquanto aguardamos que essa nova descoberta se faça, nova descoberta a respeito da fotografia, né? Enquanto aguardamos que essa nova descoberta se faça, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Né? Quer dizer, fotografia em que ninguém teve a intenção de fotografar. Exatamente. Né? Nem de se autofotografar. Né? Então, daremos o nome provisório de fotografia espontânea. Todos lamentarão que, por um sentimento difícil de compreender, tenham destruído a vidraça sobre a qual estava reproduzida a imagem do Sr. Badet. Né? Porque para continuar a pesquisa, a imagem... Eles tiraram, né? Para continuar a pesquisa, a imagem tinha que estar lá, né? Tinha que aproveitar a imagem. Resolveram destruir a imagem, né? Bom, então todos lamentarão que, por um sentimento difícil de compreender, tenham destruído a vidraça sobre a qual estava reproduzida a imagem do Sr. Badet. Tão curioso monumento poderia facilitar as pesquisas e as observações próprias para o estudo da questão. Talvez tenham visto nessa imagem, aquele negócio que eu falei aqui, a obra do demônio. Do demônio. Né? Talvez tenham visto nessa imagem uma obra do demônio. Em todo caso, se o demônio tem algo a ver com esse assunto, é seguramente na destruição da vidraça, porque é inimigo do progresso. Entendeu essa colocação? Ele fala assim, se o demônio tem alguma coisa a ver com isso... amigo do atraso, né? Isso, então se o demônio influenciou em alguma coisa, foi do momento em que influenciou para destruir a janela. Exatamente. Influenciou, intuiu as pessoas para destruir a janela. Isso, e não que ele tenha criado a imagem, né? Entendeu? Interessante, né? Então nós terminamos esse tema. No nosso próximo encontro nós vamos estudar considerações sobre a fotografia espontânea. Então o fato especificamente, os comentários e tal, foram esses, né? Mas aí Kardec depois vai fazer algumas considerações, né, sobre a fotografia espontânea, que é esse fato que nós acabamos de relatar. Então tá bom, Astênio. Vamos nos despedir dos amigos, esperando vocês na próxima aula, no próximo tema. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o Pablo, que está nos assessorando. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.